Você que tem acompanhado as nossas mensagens, dá uma força para o nosso canal, se inscreva, ative aquele sininho para receber as notificações de novas mensagens, compartilhe os nossos vídeos. Existem muitos irmãos precisando conhecer a palavra da verdade. Muito obrigado. Graça e paz, meus amados irmãos, povo amado, escolhido, chamado, predestinado e glorificado em amor pelo Senhor. A palavra de Deus diz assim, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Honras e glórias sejam dadas ao nosso Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te faça sentir a pureza do amor de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, minha amada família em Cristo. Quem, em sã consciência, criaria um pomar, um jardim, ou mesmo uma piscina, para uso próprio, dentro do terreno do vizinho? Ninguém. Na verdade, nenhum ser civilizado faria isso. Todos temos conhecimento dos nossos limites e do respeito que necessitamos manter para conviver numa sociedade. Portanto, não há necessidade de que alguém nos advirta acerca deste assunto. O ser humano gosta de criar, e a priori isso é algo bom, porque é o exercício de mais um dos dons dados a nós gratuitamente pelo nosso Senhor, para o nosso exercício da liberdade que o Senhor Jesus nos concede.
O problema, meus irmãos, começa quando as pessoas decidem exercer a sua criatividade no lugar errado, gerando para si coisas em um território que não lhe pertence. A Bíblia é a palavra de Deus e, portanto, é única e imutável. Porque Deus é o mesmo e não muda. E tampouco irá escrever outra Bíblia. E promete sérias sanções para todos os que adulterarem o sentido original da sua palavra. No entanto, meus amados irmãos, como temos visto nos vídeos da Teologia da Graça, que publicamos aqui no canal, existem pessoas, e não são poucas, tentando humanizar a Bíblia, buscando adequá-la cada vez mais ao desejo e estilo do ser humano. Mas o que estão fazendo, na verdade, meus irmãos, é uma adulteração da palavra de Deus. Porque a partir do instante em que entra a palavra do homem, não podemos mais dizer que é a palavra de Deus, e sim palavra de homem. Não podemos nem mesmo, meus irmãos, dizer que é uma palavra mista de Deus e de homem, porque a palavra de Deus não se mistura com a palavra humana. Seja Deus sempre verdadeiro e todo homem mentiroso. A Bíblia, meus irmãos, no tocante à sua elaboração, é território de Deus e não de homem. Precisamos nos manter no nosso quadrado e respeitar a propriedade alheia, aquilo que pertence ao Senhor. Para melhor compreensão desse assunto, sugiro aos irmãos que busquem nos nossos canais os vídeos da Teologia da Graça. Estamos falando aos irmãos que ainda não tiveram a oportunidade de assistir a essas ministrações. Mas os que já assistiram sempre podem também assistir de novo para fixar os ensinamentos e também compartilhar com os grupos de amigos. Assistam a todos e com certeza vocês irão compreender com mais profundidade o que estamos aqui afirmando. E certamente também irão crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 18, diz a palavra do Senhor. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Depois, Romanos 3,4. De maneira nenhuma seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Depois, 1 Coríntios 3,6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Depois, Provérbios 35. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Meus irmãos, os trechos bíblicos que acabamos de apresentar demonstram claramente o posicionamento de Deus frontalmente contrário
a qualquer modificação do sentido original da sua palavra. É claro que com a sua onisciência e onipresença, o Senhor já sabia que haveriam pessoas mal intencionadas buscando deturpar as suas orientações. A palavra da verdade. Mas as pessoas não compreendem e não estão preocupadas com Deus, na verdade, porque estão muito ocupadas com seus próprios propósitos, que creem ser mais importantes do que os de Deus, e que normalmente, meus irmãos, não guardam qualquer semelhança ou coerência ou similaridade com os caminhos do Senhor. Entre muitas outras coisas que têm sido introduzidas pelo homem no seio da palavra de Deus, vamos tratar nessa mensagem de uma em particular. Alguém criou aí um tal de livre-arbítrio, que é uma expressão que não existe em toda a Bíblia, e que por isso eu não gosto nem de falar, porque até o simples ato de pronunciar essas palavras já é um pecado, porque é uma negação da soberania de Deus. Você pode procurar, meu amado irmão, minha amada irmã, na sua Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, esse tal de livre-arbítrio, que você não irá encontrar. É uma expressão que, muito embora não se encontre na Bíblia, as pessoas estão tentando colocar dentro da palavra de Deus, como sendo algo de Deus. Meus irmãos, Deus é superior e soberano, e não divide a sua glória, nem a sua soberania com ninguém. E por toda a extensão da Bíblia, meus irmãos, ele dá ordens, muitas ordens, todas para o nosso bem. E é o homem quem cria as alternativas. Deus nunca deu ao homem a opção de escolher entre obedecer e desobedecer, ou mesmo de decidir a sua própria salvação. Mas o homem, com a sua infinita soberba, se agarrou a essa expressão denominada livre-arbítrio, com o intuito de tentar justificar o descumprimento das ordens de Deus. Ou seja, para tentar defender e legitimar o seu pecado. E muitas pessoas, inclusive veteranos no Evangelho, estão entrando por esse caminho de morte. Sim, caminho de morte. Porque, como já nos ensinou o Senhor, o salário do pecado é a morte. Enquanto que a graça do Senhor, a vida pela fé em Jesus, é o passo para a eternidade com Ele. Mais do que uma expressão da soberania de Deus, meus irmãos, a predestinação é uma prova do amor de Deus para conosco. E defender qualquer outra doutrina, como o livre-arbítrio, por exemplo, é desprezar a plenitude do amor de Deus, dando vazão à soberba humana. Livro de Isaías, capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Depois, Isaías 48, 11. Por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome? E a minha glória não darei a outrem. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Depois, Romanos 6, 22.
Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Glórias a Deus. Meus irmãos, pela introdução dessa cultura, defendida em alta voz por alguns pregadores, estou falando no livre-arbítrio, como se Deus se intimidasse ou estremecesse com os gritos do homem, as pessoas vivem numa dúvida permanente sobre qual a doutrina acertada: predestinação ou livre-arbítrio? Isso é o que iremos tratar no decorrer da presente mensagem, para que todos conheçam a verdade e se libertem de qualquer heresia a esse respeito. Livre-arbítrio, meus amados irmãos, é uma falsa doutrina que defende que o homem é quem escolhe os seus caminhos, inclusive a salvação ou perdição. Como já dissemos antes, isso não existe na Bíblia. Portanto, não podemos dizer que seja uma expressão, um conceito ou uma doutrina de Deus, mas sim uma criação humana. É uma incoerência as pessoas confessarem com as suas bocas a onisciência, onipresença e onipotência de Deus e com a mesma boca alegarem que é o homem quem decide sobre a parte mais importante das nossas vidas, que é a salvação. É uma insensatez tentar fazer crer que Deus seja tão ingênuo a ponto de deixar a salvação o evento crucial e mais importante das nossas vidas a cargo do homem imperfeito. Enquanto essas pessoas seguem difundindo essa doutrina do maligno, Deus continua dizendo em sua palavra que é Ele quem conduz os nossos passos. A Bíblia também nos ensina que é Ele, o Senhor, quem nos elegeu, ou seja, nos escolheu antes da fundação do mundo e nos predestinou para filhos, pela riqueza da sua graça, para que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Fica claro então, meus amados, que Deus predestinou para a salvação a quem Ele quis, não a todos, e como Ele quis. Isso é soberania e sabedoria de Deus, e não soberba humana. A nossa vida, assim como a nossa salvação, foram ordenadas por Ele, antes mesmo da fundação do mundo, sem qualquer interferência humana, e glórias a Deus por isso. Livro de João, capítulo 8, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depois, Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Depois, Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo,
segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Depois, 2 de Coríntios 2:6. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Glórias ao nosso Deus. Meus irmãos, livre-arbítrio é um conceito que se opõe à predestinação ou eleição do Senhor e que busca minar a soberania de Deus. E consiste num sofisma, porque induz as pessoas ao erro, já que nega o poder do Deus Criador de estabelecer de antemão os caminhos e destino de cada ser por ele criado. E põe sobre o homem, a criatura gerada do pó, o poder de decisão do seu próprio destino. É tratar o Deus Criador, Todo-Poderoso, como um aventureiro. Fica claro que essas pessoas nunca conheceram a Deus. E os que ainda se encontram nesse caminho do erro, se estiverem entre os predestinados para a salvação, um dia o conhecerão e encontrarão o caminho. Mas uma coisa eu posso te afirmar, meu amado irmão, minha amada irmã: o meu Deus não é um aventureiro. Ele sabe muito bem o que faz, como faz e por que faz. E Ele é soberano em todos os aspectos da minha vida. E pode sim predestinar pessoas para a salvação ou perdição. É direito dele. Ele é Deus e faz o que quer. Esse, meus irmãos, é o Deus da Bíblia. O Deus a quem eu amo e sirvo. Se o livre-arbítrio fosse verdade, meus irmãos, toda vez que uma pessoa se perdesse, seria uma derrota para o Deus Criador de tudo e de todos, e uma vitória para Satanás. E você acha que Deus perde alguma batalha e ainda para Satanás? Se o livre-arbítrio fosse verdade, meus irmãos, então teríamos que ter pessoas orando a Deus pela própria perdição. Senhor, me manda para o inferno, porque eu não quero ficar no céu. O meu negócio é o lago de fogo e enxofre. É curioso, meus amados irmãos, como as pessoas defendem essa doutrina, mas sempre escolhem a salvação. Todos querem a salvação, até mesmo os que foram predestinados para a perdição. Então, esse pretenso livre-arbítrio não passa de um ato teatral, uma encenação, para algumas pessoas se sentirem importantes, mais do que Deus. A verdade, meus irmãos, é que como esse livre-arbítrio é um aval para a desobediência, fica fácil concluir que o homem só tem livre-arbítrio para ir para o inferno e não para o céu. Meus amados irmãos, não toquemos na glória do Senhor, não desafiemos a Deus. Observe nos trechos que veremos a seguir a demonstração da soberania de Deus sobre o homem.
como se precisasse mostrar isso. E se não há um único justo, ou que busque a Deus, então a salvação não pode ser iniciativa do homem, meus irmãos, mas sim de Deus. É o Senhor que determina e realiza tudo neste mundo. Nós estávamos mortos em pecados e delitos. E como pode uma pessoa, estando morta, salvar ou alguém ou a si próprio? Jesus já nos fez assentar nos lugares celestiais com Ele, mas o homem não acredita e não aceita e segue insistindo, tentando ser mais do que Deus. Livro de Ezequiel 36, 25. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei e dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne e porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Depois, Isaías 14, 24. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles, e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o propósito que foi determinado sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem o invalidará? E a sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Depois, Romanos 9, 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu, deu um de Isaque, nosso pai, porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Depois, Romanos 3, 10. Como está escrito: não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Depois, Efésios 2, 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Louvado seja o nosso Senhor. Meus amados irmãos, quando o apóstolo Paulo afirma aos Efésios que estávamos mortos, está se referindo à morte espiritual. Ou seja, já estávamos condenados à perdição devido aos nossos pecados. E como pode alguém, estando já condenado, se levantar diante do juiz e dizer:
Senhor juiz, você me condenou, mas agora eu decido ser salvo. É claro que isso, meus irmãos, é uma fantasia criada pela soberba, altivez e arrogância do homem, que não aceita a soberania de Deus e vai sofrer as consequências da sua rebeldia. Muito embora a expressão livre-arbítrio não exista na Bíblia, o conceito do livre-arbítrio, ou seja, da liberdade de escolha entre obedecer ao Senhor ou desobedecer deliberadamente e pecar, encontra-se na Bíblia. Bem no início, no livro de Gênesis. E sabe quem é o autor desse conceito do maligno, meus irmãos? Claro que tinha que ser o próprio maligno. E essa é a doutrina que muitos estão seguindo. Defender o livre-arbítrio é um pecado, porque coloca o homem pecador ilimitado numa condição hierárquica igual ao superior ao Deus santo e poderoso, que detém todo o poder na terra e nos céus. Portanto, esse livre-arbítrio, mais uma vez o dizemos, não é uma doutrina de Deus, e sim do inimigo das nossas almas. Como estaremos apresentando a seguir. Observem, meus irmãos, que foi ainda no paraíso, onde Adão e Eva, em tudo obedeciam fielmente ao Senhor, que Satanás, na pessoa da serpente, introduziu no mundo a dúvida, a tentação, a opção e o desejo de desobedecer a Deus. Adão e Eva sucumbiram, e muitos continuam sucumbindo até o dia de hoje com essa falsa doutrina. Para ser fiel ao Senhor, meus irmãos, vamos falar a verdade. Para ser fiel ao Senhor, alguém precisa de livre-arbítrio? Basta obedecer a Ele e seguir os seus mandamentos. Não é assim, meu irmão? Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Meus amados irmãos, existem dois trechos bíblicos que os defensores do livre-arbítrio usam para tentar justificar o livre-arbítrio para a salvação. Vamos analisá-los. Josué 24, 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, nesse trecho, vemos a Josué falando ao povo de Israel, ou seja, aos escolhidos, aos salvos. Portanto, não é uma opção de salvação, mas sim de caminhos de vida, sujeitos sempre, naturalmente, às sanções de Deus. Depois, Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida,
para que vivas tu e a tua descendência. Nesse trecho, vemos a Moisés falando também ao povo de Israel, aos salvos. Então, essa tampouco é uma opção de salvação ou livre-arbítrio para a salvação. Depois, Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Nesse outro trecho, de igual modo, vemos a Jesus falando à igreja de Laodiceia. Mais uma vez, é uma palavra dirigida aos salvos. Portanto, também não é uma opção de salvação. Não existe ressalvação, não se salva de novo os salvos. Vejamos ainda, meus amados, mais uma prova do infinito amor de Deus para conosco. 1 de Pedro 2, 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Glórias ao nosso Deus. E agora, meus irmãos, depois de toda essa demonstração da soberania do Senhor, me responda com sinceridade: onde está a mão do homem? Onde está a decisão humana? Simplesmente, meus irmãos, não está. E será que agora você se sente um fantoche, um teleguiado, um manipulado, uma marionete de Deus? Se a sua resposta, meu irmão, ainda for sim, meu amado irmão, tenho que te dizer que o problema está em você. Que, afinal de contas, continua sendo uma marionete do inimigo. Procure, meu amado, se libertar, leia mais a Bíblia, ore mais ao Senhor e participe dos cultos da tua congregação. Observe, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu creio na predestinação de Deus e me submeto totalmente à soberania do Senhor. Mas nunca, jamais, em tempo algum, me senti como um fantoche de Deus, mas sim como um filho amado, muito amado, escolhido e protegido do meu Senhor Jesus, que me guia e me conduz pelos caminhos do êxito. Essa, meus amados irmãos, creiam, é a maior felicidade que alguém pode ter nessa vida presente. E quem seria eu, se não fosse guiado pelo Senhor? Certamente seria um passo, um tropeço. Outro passo, uma queda no abismo. Meus irmãos, que eu esteja sempre, em todo o tempo, debaixo das mãos do Senhor. E que seja sempre Ele quem decida sobre todos os aspectos da minha vida. E me conduza, como efetivamente tem me conduzido em glória. Salmos 139, 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar,
Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Depois, Salmo 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Depois, Salmos 33, 13. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação, contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Depois, Gênesis 17, 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Depois, Jeremias 32, 17. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Depois, Marcos 10, 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas para Deus, não. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Glórias ao nosso Deus. Meu amado irmão, você crê na onisciência do Senhor? Que Ele sabe tudo o que ocorre neste mundo? E você crê na onipresença dEle? Que Ele está presente em todas as partes, em todos os tempos, passado, presente e futuro? É claro que sim, porque o Senhor não está preso ao tempo. E você crê na onipotência do Senhor? Que Ele é o Todo-Poderoso, que detém todo o poder nos céus e na terra? Então você sabe que nada do que ocorre neste mundo é surpresa para o Senhor. Porque Ele está no controle de tudo. Neste século presente, meus irmãos, jamais iremos conhecer ao Senhor em sua plenitude. Mas sabemos que Ele cria o bem e cria o mal. E que Ele planejou tudo o que nos sucede nesta vida desde antes da fundação do mundo. Então, essa doutrina do livre-arbítrio também foi permitida por Ele, justamente para os que foram criados para o erro e para a perdição. Nós não precisamos, meus irmãos, saber tudo de Deus para aceitarmos que Ele tem os seus propósitos e faz o que quer, da forma como quer, e que Ele é Deus e nós somos apenas homens. E graças a Ele, porque nós somos dele, a despeito de todos os nossos erros, sempre fomos muito amados por Ele. Isaías 45, 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Glórias a Deus. Meu amado irmão,
Abandone essa pretensa altivez, minha amada irmã também, e clame com humildade pelo perdão e misericórdia do Senhor, e se submeta integralmente à soberania dele. Nos trechos que veremos a seguir, fica claro que o Senhor controla até mesmo as forças do mal para fazer o que Ele quer que façam. Fica notório também que Deus predestinou até mesmo os que tropeçam na palavra, os desobedientes, os rebeldes. E como os que defendem isso, essa mentira que chamam de livre-arbítrio. E por que razão o fazem? O Senhor construiu vasos para a honra, mas também construiu vasos para a desonra. Ele predestinou os que são dele para a salvação, mas também predestinou os que não são dele para a perdição. Muita atenção, meus irmãos, aos trechos que iremos apresentar a seguir. Livro de Crônicas 18, 19. E disse o Senhor: quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: com que? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Depois, Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou? Depois, 1 de Pedro 2, 6. Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Meus irmãos, meus amados irmãos, fica claro, então, que nem todo o povo de Deus segue ao mesmo Deus, e que nem todos alcançarão a salvação, porque nem todos foram predestinados para a eternidade com o Senhor. Nós seguimos e servimos ao Senhor Jesus, o nosso Deus forte e poderoso, esse Deus soberano, único e inigualável, detentor de todo o poder na terra e nos céus, o Deus da Bíblia, não o Deus criado pelos homens. E estamos seguros de que fomos por Ele escolhidos e predestinados para a vida eterna, desde antes dos tempos eternos. Existem pessoas que têm medo, meus irmãos, de pronunciar a palavra predestinação, numa demonstração clara de que não conhecem a Bíblia. Deus usa por dezenas de vezes na Bíblia a palavra e o conceito de eleição, ou seja, escolha, ou determinação prévia dos nossos caminhos, que é justamente a predestinação.
Nós conhecemos a Bíblia e cremos na palavra de Deus, e não apenas a aceitamos, como ainda damos graças ao Senhor por mais essa grande prova do seu amor por nós. De nada adianta, meus irmãos, andar por aí pronunciando frases feitas, como que Deus é soberano, e não aceitar a soberania dele. Tampouco adianta dizer que ele é o Senhor e rejeitar a autoridade dele sobre tudo e sobre todos. Não adianta orar, meus irmãos, colocando a própria vida nas mãos de Deus e não aceitar ser conduzido por ele. É pura hipocrisia. Nós cremos, aceitamos e nos submetemos à intocável soberania de Deus. Esse Deus que nos conduz a todos, quantos quer e da forma como quer. Afinal, ele é soberano, tanto para os que aceitam a soberania dele, quanto para os que a rejeitam. Não adianta o homem se insurgir contra o Deus criador de tudo. Nada irá mudar a realidade de que ele é o Senhor, o Deus de amor, o Deus vivo, santo e verdadeiro. E nós, meus amados irmãos, apenas pó. Observe, meus irmãos, como os valores foram invertidos pelos homens. As pessoas dizem: minha vida está nas mãos de Deus. Mas no íntimo estão dizendo assim: a minha vida está nas mãos de Deus para que Ele faça o que eu quero. As pessoas oram ao Senhor pedindo a proteção dEle, mas no fundo querem que Deus os proteja nos caminhos deles, nos caminhos dos erros, porque não aceitam que o nosso grande Deus os conduza pelos caminhos do êxito. Ou seja, fazem de Deus um servo do homem. Outros apresentam uma lista de pedidos ao Senhor, mas não são capazes de encerrar uma oração dizendo: Senhor, isso é tudo o que eu quero, mas que prevaleça sempre a tua vontade. Onde se conclui, meus irmãos, que Deus é soberano na vida dessas pessoas apenas para fazer o que elas querem e nunca para fazer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. É por isso que não aceitam a predestinação, que é a aceitação da vontade de Deus sobre as nossas vidas. E fazem isso num ato, meus irmãos, de tola rebeldia. Porque o que o Senhor já determinou é o que irá acontecer. Doa a quem doer, agrade a quem agradar. Amados, eleitos e predestinados, essa é a essência do homem, manifestada ostensivamente em toda a Bíblia, meus irmãos. Rebelde por natureza. E enquanto nós, os que somos de Jesus, no ato de rejeição desse falso livre-arbítrio, nos curvamos cada vez mais diante da soberania de Deus e esperamos pelo cumprimento de tudo o que o Senhor, por amor, já predestinou, estabeleceu para as nossas vidas, fiquemos, meus amados irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus, o único Deus, o Deus vivo, forte, presente, poderoso. O nome dele é Jesus. Louvado seja para todo sempre. Amém.